Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de abril de 2020. Bilionários: o que os mais ricos estão fazendo em resposta à pandemia de coronavírus? Como o novo coronavírus atingiu quase todos os cantos do mundo, alguns dos mais ricos do planeta estão ajudando o esforço global para combater o surto de Covid-19 e fazer o que podem pela economia. Alguns magnatas da tecnologia, como Bill Gates, estão doando milhões de dólares para ajudar na pesquisa de vacinas e doenças. Muitos donos de equipes esportivas, incluindo Mark Cuban, estão apoiando funcionários enquanto a temporada está em hiato. Outros, como Elon Musk, da Tesla, parecem muito menos preocupados com o surto ou, como Richard Branson, estão pedindo que seus funcionários assumam parte do problema. Bill Gates, o cofundador da Microsoft, anunciou em 5 de fevereiro que a Fundação Bill e Melinda Gates doaria US$100 milhões para ajudar na detecção, isolamento e tratamento global. Mais da metade será destinada ao desenvolvimento de vacinas, tratamento e diagnóstico. Jack Ma, o cofundador do Alibaba, prometeu US$14 milhões para ajudar a desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Em 13 de março, ele anunciou que também está doando 500 mil kits de teste e 1 milhão de máscaras para os EUA, com a primeira remessa saindo de Xangai em 15 de março. Elon Musk, na manhã de sexta-feira, 13 de março, Musk enviou um e-mail aos funcionários da SpaceX dizendo que eles são mais propensos a morrer em um acidente de carro do que por coronavírus, segundo BuzzFeed News. Na semana anterior, ele tweetou que o pânico com coronavírus é burro. Eric Yuan, o fundador da Zoom Video Technologies, está disponibilizando gratuitamente seu software de videoconferência para uso ilimitado em todas as escolas afetadas na China, Japão, Itália e EUA. Mark Zuckerberg. A Chan Zuckerberg está trabalhando com a UC São Francisco e a Universidade de Stanford para quadruplicar a capacidade de testes e diagnósticos da Bay Area, incluindo a compra de 2 máquinas de diagnóstico aprovadas pelo FDA. Ontem, 17, o Facebook anunciou uma doação de US$100 milhões para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia. A gigante de mídia social também se comprometeu a conceder US$20 milhões em doações à Fundação das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Centros de Controle de Doenças dos EUA (CDC). O Espírito Irmão Rosália, em mensagem incluída no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral, se encerram nestes 2 preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda: não haveria pobreza, porque, do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes, daí, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limitar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei, ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei, na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis,
Agora, que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero, ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre a utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem, que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Segue Allan Kardec, a consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho, que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade, e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações, que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente, mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas com razão, pois é considerada elemento de progresso. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de abril de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.